Hoje é a nossa lição número 11, irmãos, dia 10 de dezembro de 2017, e hoje também, que é o segundo domingo de dezembro, se comemora o dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus, essa palavra tão poderosa, tão instrutiva, que tem conduzido as nossas vidas, que tem nos dado os caminhos, as palavras, as decisões, as condições de permanecermos na presença de Deus. E o título do nosso estudo hoje é Adotados por Deus. Texto áureo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Verdade prática. A obra de salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Oh, aleluia! Leitura bíblica, que embasará o nosso estudo, Romanos capítulo 8, do versículo 12 ao 17, nos diz assim a Sagrada Escritura. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Oh, glória a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela adoção que o Senhor fez com cada um, para que possamos estar na Tua presença, regozijando daquilo que o Senhor tem preparado, desfrutando das Tuas bênçãos, sendo participantes, ó Pai, da Tua mão poderosa, dos Teus milagres. Oh, louvado seja o Teu nome, Pai. Nos ensina a Te adorar em qualquer circunstância. Abra o nosso entendimento para aquilo que o Espírito Santo preparou para cada um de nós nessa manhã aqui no santuário e pela internet, Pai, que a nossa mente seja aberta, para que ela seja uma mente que absorva a voz gloriosa do Espírito Santo, e que essa voz produza dentro de nós transformações, para que sejamos melhores a cada dia, para o louvor da Tua glória, e aqueles que estarão ministrando a Tua palavra, mais uma vez, sejam capacitados, orientados pelo glorioso Espírito Santo. Fala conosco, precisamos da Tua voz, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Agradecidos ao Senhor nesta manhã, irmãos, por esse momento tão oportuno para nós. Queremos aqui também dar as nossas boas-vindas aos alunos da IBD, os nossos amigos, todas as semanas, que possamos ter um momento agradável aqui, em continuação a esse estudo que estamos fazendo sobre o processo da salvação, os fundamentos, a origem da salvação. E hoje nós estamos dando mais um passo, e hoje o nosso assunto é adoção, né? Um assunto que nos interessa bastante, pois nós passamos a fazer parte de uma nova família, e de que forma nós entramos nessa família. Então, hoje nós poderemos aqui passar esses minutos tratando deste assunto tão importante, né, irmão? Vamos logo para a nossa introdução. A adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Cristo Jesus. Isso significa que deixamos a condição de criaturas
servos e servas do pecado, para viver em condição de filhos libertos que desfrutam dos privilégios da obra da salvação. Embora usufruamos das inumeráveis bênçãos dessa condição, atualmente temos a esperança de um futuro bem próximo, desfrutarmos da adoção plena, gloriosa no céu. Amém? Vamos logo já definir, irmãos, o dicionário Oasis. Ele nos informa que a adoção é a ação ou efeito de adotar, de aceitar alguém ou algo, um processo legal que consiste no ato de se aceitar espontaneamente como filho, desde que respeite as condições jurídicas para tal. Esse é o dicionário, eles se fecham praticamente com essa definição. Agora, a definição teológica de adoção, a palavra traduzida de adoção é uitésia, é uma palavra composta formada de uios, que significa filhos, e teses, que por sua vez é a posição de colocar. Portanto, no seu sentido primário, colocar como filho, dar a alguém a posição de filho. Então, aí a palavra adoção, ela vem com essas definições, no sentido de você adotar alguém que não fazia parte desta família. E agora, como você agora já integrado nessa família, você vai passar a ter as condições de filho e, consequentemente, você vai ter os seus direitos, deveres como filho e, consequentemente, você vai ser herdeiro dessa família, né? Então, você vai ter os seus direitos, deveres e, consequentemente, você vai fazer parte de todo o tesouro que essa família tem. Agora, na nossa condição espiritual, no mundo espiritual, também não é diferente, né? Nós vamos passar a... E é uma das coisas também que é muito importante dizer, é que o filho passa a ter o nome do pai, né? Ele recebe o nome do pai. Ele vai receber a educação desta família. Aqui no Brasil se adota muito crianças pequenas, né? Recém-nascida. Mas nesta época a adoção já se cultivava muito a adoção de adolescentes, depois de analisado, ver que é um bom menino, tinha uma boa formação, então se adotavam, né? Muito bem. Dentro dessa definição, então, nessa aula nós iremos analisar esse processo, né? Uma vez que isto já aconteceu em nossa vida, porque primeiramente nós somos regenerados, né? Depois nós somos justificados, santificados, consequentemente adotados como filhos de Deus. Como eu disse aos irmãos, antes nós não éramos criaturas, não éramos filhos, e agora, como filhos de Deus, depois de termos passado por todo esse processo, agora nós iremos hoje falar sobre essa... Paulo chega a dizer enxertados, né? Ele chega a usar essa expressão enxertados, ou seja, nós somos inseridos, nós não éramos e passamos a ser, de uma forma, podemos dizer assim, milagrosa, do nosso grande Deus. E nós vamos agora passar a desfrutar do amor de Deus, dessa comunhão, essa convivência com o Espírito Santo, esse Pai amoroso que vai cuidar de nós na nossa caminhada aqui nesta vida. Amém?
Então, como parte introdutória, nós vamos damos esses pontos aí que nós iremos abordar. Conceitos bíblicos de adoção. Conceito bíblico e teológico. No sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, é preciso crer no sacrifício vicário de Cristo, para então ser recebido pelo Pai, como filho por adoção. Assim é possível fazer parte da família de Deus, desfrutando de uma relação terna, amorosa, cuja expressão mais peculiar para descrevê-la é Abba, Pai. É uma palavra grega que é uma palavrinha carinhosa, né? Que se usa é Abba, quer dizer, paizinho. É um privilégio ser membro de uma família que todos passam a chamar e considerar uns aos outros irmãos em Cristo. Toda essa bênção só é possível porque fomos feitos filhos de adoção por Jesus Cristo. Essa palavra Abba, paizinho, nós não, sim, não sei porquê, não é muito usada no nosso meio, né? Não é muito usada falar Abba para Deus, paizinho, porque é uma forma assim carinhosa que os gregos usavam. Nós aqui também temos essa expressão, né? Chamamos meu pai e podemos dizer meu paizinho, que é uma forma carinhosa, né? Em outras culturas também tem essa forma de dizer paizinho, né? Queridos, a grande realidade que paira aí, que se ouve as pessoas dizerem, que todos nós somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Deus nos criou e, portanto, por consequência, todos nós somos filhos de Deus. Não, isso não é verdade. Nós somos criados por Deus. É uma criatura. Fomos criados por Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós, por natureza, somos filhos da ira, né? Quando ele escreve ali a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 3, sua carta, Efésios 2 e 3, nos diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha aí, éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, todos não são filhos de Deus. Que quando uma pessoa está vivendo dentro deste plano, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, não é um filho de Deus. É um filho da ira, né? Para que ele possa ser filho, tem um processo para acontecer. É a mesma coisa quando uma família vai adotar uma criança, existe um processo. Ele não adota assim rapidamente e leva para casa. Não, existe um processo para que ele seja reconhecido como filho, né? É um sistema de adoção. Ele vai ser integrante desta família. Então, é todo um processo, né? E a gente entende que esse processo passa pela fé. O primeiro passo é a fé, é o instrumento para qual ele vai chegar a Cristo. Ele tem que se arrepender. Depois ele é justificado, ele é regenerado, ele é santificado. E hoje nós estamos falando sobre a adoção. Nós vamos perceber que é um caminho a percorrer. Ele não chega nessa família porque ele deu esmola, porque ele é uma boa pessoa, porque ele paga as suas contas em dia, porque ele faz o bem. Não, existe um caminho a percorrer para que ele possa, agora, nesse caminho, chegar a ser considerado como filho de Deus.
Para se tornar filho de Deus é necessária uma mudança de posição. Veja o que escreveu João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Interessante essa palavra, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa tradução, ela vem com essa palavra, Deus e o poder. Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos diz assim, porque todos sois filhos de Deus, mas ele não para por aí. Todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, para você ser filho de Deus, você precisa passar por Ele, por Cristo Jesus. Agora, quem não passa por Cristo e não tem esse processo, não é filho de Deus. Agora, irmãos, quem não é filho de Deus é filho de quem? Filho da ira, filho do diabo. 1 João 3,10. Nisto manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só tem dois. Impressionante, irmão. Eu não tenho. Eu sou. Não estou de lado nenhum. Não, não existe. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Agora veja o que Jesus disse, irmão, para aqueles que resistiam à sua palavra. João 8,44. Vós... Impressionante, irmão. Assim, Jesus, ele não aliviava, não. Quando precisava dizer as palavras para as pessoas, ele falava. E eram pessoas que se intitulavam religiosos, que estavam confrontando com Jesus. Ele disse, vós tendes por pai o diabo, que quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, as pessoas que faltam com a verdade, vivem nessa prática. Jesus deu a linhagem dessas pessoas, né? Vós tendes por pai o diabo. Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo vai dizer, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então, queridos, nós hoje temos esta consciência do nosso estado. Nós precisamos desfrutar do nosso estado como filho. Nós precisamos vivenciar esse momento. É bem verdade que o apóstolo vai dizer, e também a Bíblia vai nos dar essa informação, que hoje, na condição de filho, nós não desfrutamos plenamente. Nós não estamos vivendo na amplitude na condição de filho, né? Mas nós já temos uma beirinha. O bom mineiro fala, né? Uma beirinha. Né? Nós já desfrutamos. E Jesus disse para a mulher cananeia, não é lícito pegar o pão
dos filhos. Não é lícito. Ou seja, é esse o pai, ele tem pão para nos oferecer. Agora, tem crente, irmão, que só vive atrás de migalha. Felizmente. Ó Senhor, se o Senhor me der uma migalhinha, eu já estou satisfeito. Não, queridos, o filho, ele é participante da mesa. Ele come da mesa, ele desfruta. Né? A Bíblia vai nos falar que o filho, quando Jesus falou a respeito da parábola do filho pródigo, o filho mais velho, o que ele disse para o pai? Ó, pai, eu estou aqui morando nesta casa, vivendo aqui, o senhor nunca me deu um cabrito? O que o pai respondeu para ele? Filho, todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, era um filho que não desfrutava. Era um filho que vivia dentro de uma casa e que não desfrutava daquilo que o pai tinha. Então, foi por isso que eu li esse versículo, porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebesse o espírito de adoção. Ou seja, o crente, ele precisa, aleluia, entender que ele agora, ele é filho de Deus. A mulher cananeia, ela disse, mas Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela sabia que ela não fazia parte de uma família, de uma nação. Agora, uma vez que você veio para Cristo, você precisa saber que você agora tem essa consciência dessa filiação produzida pelo Espírito Santo na sua vida. Você precisa olhar para o futuro e entender que existe algo tremendo te esperando, amém? Algo maravilhoso te esperando. Então, esta consciência que você vive hoje, que você tem que viver hoje, é de suma importância. E também é importante você olhar no retrovisor. Apesar que o retrovisor do carro é pequeno, né? O para-brisa é grande. Mas é importante você olhar para o retrovisor e, de vez em quando, dar uma olhadinha no retrovisor da sua vida e entender perfeitamente da onde você foi tirado, do seu estado que você vivia. Isso é muito importante. Você vivenciar hoje a alegria de você, satisfação de você entender que algo glorioso aconteceu. Projetar para o futuro do seu estado glorificado. Mas também, irmãos, entender que algo aconteceu na sua vida, que isso vai lhe dando cada dia, dizendo, algo aconteceu e por isso eu sou uma pessoa feliz. Né? Paulo vai dizer a palavra beneplácito, né? Gálatas 4 e 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é muito amor, né, irmão? Muito amor. Benefícios da adoção. Fazer parte de uma família, nesse caso a família de Deus, traz inúmeros benefícios, segurança, confiança, e sentido de pertencimento de uma casa eterna. Esse termo lembra um lugar de refúgio, de paz e descanso. Nesse sentido, no modo conturbado que vivemos, encontrar a casa do Pai é um grande alívio. É o antídoto contra as perturbações, angústia e aflições nos dias atuais.
Além disso, a adoção divina nos tira do senso de inferioridade que o pecado carrega, nos coloca num lugar elevado, tirando-nos da potestade das trevas e transportando-nos para o reino do Filho do seu amor. Amém? Mas que expressão linda que acabamos de ler aqui, nesse comentário, que é um alívio, é um sentimento de refrigério, em meio a tantos problemas que afligem o homem e a mulher, quando você sente que você entrou nesse refúgio, que você sente que você entrou dentro deste espaço controlado pelo Espírito Santo, por Deus, e você sente que você é uma pessoa amada, que você é uma pessoa que Deus está, de alguma forma, Ele ajudando nas suas aflições, nos problemas da vida. Isso dá, assim, irmãos, uma alegria, um contentamento, porque você não agora caminha só. Você tem o Espírito Santo que está junto a nós, né? E é todo esse preparo que você passa a viver, você começa a sentir as garantias que o Espírito Santo vai lhe colocando na sua mente. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, ele diz assim: e se nós somos filhos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós percebe que você faz parte de todo um sistema que envolve o sofrimento de Cristo, não que esse sofrimento vai lhe trazer, irmãos, uma destruição, não. Esse sofrimento de Cristo, como ele disse, se padecemos com Ele, mas também com Ele sejamos glorificados. Nós precisamos entender que todo esse processo houve uma grande mudança em nossa vida. Quando João escreve, irmãos, ali na ilha de Patmos, quando ele vai escrever ali em Apocalipse capítulo 2 e versículo 17, em Romanos 11, 17, Paulo vai nos dizer que fomos enxertados na oliveira. Mas, em Apocalipse 2, 17, diz assim: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Um novo nome. Esse filho, agora por adoção, você passa a ter um novo nome. Um novo nome. Então, no reino, no mundo espiritual, você tem um outro nome. Sabe por quê? Porque agora você pode fazer parte desta família. E nesta família, você tem um outro nome. Há quem diga, irmãos, que nós não somos achados no mundo espiritual, porque o nosso nome é outro. Você tem um novo nome, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, quando você chegar no céu, lá, fique certo que o seu nome será outro. Um outro nome. Você vai receber uma pedrinha, e nesta pedrinha, lá vai estar o seu nome. Oh, aleluia. Coisa boa, né? Coisa linda. Qual será o meu nome no céu? Qual será o meu nome? Interessante, irmãos, que aqui, né, quando uma criança nasce, não é a criança que põe o seu nome. Impressionante, né? Não é a criança que põe o seu nome. A criança, ela vem ao mundo, às vezes você leva até a pensar, começamos a pensar,
quantas coisas que a gente não escolhe, né? Quantas coisas. O nome é um. O nome é um. Você também não escolhe a sua cor, do seu cabelo, a sua altura. Você não escolhe a cor dos seus olhos, a família. Você não escolhe o país. Você não escolhe tantas coisas, né? Por exemplo, o seu RG. Vou tirar meu RG. Chega lá, seu número é esse. Seu CPF. Também você não escolhe. É este o número. E você carrega por toda a vida algo que você recebeu. E o nome é um. Hoje parece que você tem uma certa facilidade de você mudar o nome. Antigamente era muito difícil, porque existem uns nomes aí muito estranhos, e as pessoas entram com recurso para mudar o nome. Mas, de via de passagem, você recebe o nome do seu pai, né? E também lá no mundo espiritual, você vai receber o novo nome. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Amém? Está aí a nossa segurança, irmãos. Glória ao Senhor para sempre. Glória ao Senhor. Mas este filho por adoção, ele tem todos os seus direitos, mas também, irmãos, ele tem os seus deveres. Ele entra, mas também ele tem os seus deveres. E qual é o nosso dever como filhos de Deus? Eu trouxe aqui alguns. Apartar-se do mundo e do que é imundo. Vencer o mundo. Apocalipse 21, 7. Apartar-se do mundo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Praticar justiça e amar o seu irmão. 1 João 3 e 10. Amar os inimigos. É um dever desse filho. Bendizer os que maldizem. Dever. Agora a vida desse filho não é mais o padrão do mundo. É um novo padrão. Quando a gente fala bendizer os que vos maldizem, irmãos, ler aqui e tal é uma coisa, mas praticar não é muito simples. Você precisa pedir ajuda ao Senhor. Fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam e perseguem. Esses são deveres deste filho. E com todos esses deveres devemos glorificar a Deus. Os filhos também devem aceitar a disciplina do pai, pois essa disciplina demonstra o seu amor para nosso aperfeiçoamento e santidade. Ou seja, a correção que Deus aplica em nós não é falta de amor, pelo contrário, é por amor que Ele pratica, entendendo assim que vai gerar em nós um crescimento, né? Vai gerar em nós um crescimento, um desenvolvimento em nossa vida. Às vezes, irmãos, as coisas assim chegam, mas não... a gente sente, meu Deus, mas é para nós crescermos, irmão. Nós nos desenvolver. Se eu for olhar a águia, ela faz um ninho enorme, né?
chega a 1 metro de diâmetro, às vezes mais. Ela gera um conforto muito grande para ali o seu filhotinho. Muito conforto. Uma ampla casa, muito fofa, muito aconchegante o ninho da águia. Num lugar muito alto, muitas vezes, às vezes não, mas o filhotinho nasce num conforto muito grande. Porém, irmãos, a base do ninho da águia é cheio de espinho, coisas pontiagudas. Ela cobre com capim ou com a sua pelagem e deixa bem fofinho para ele se desenvolver ali. Com o passar do tempo, depois de alguns meses, ela percebe que ele está na hora de voar. Então, o que ela faz? Ela tira aquilo que está gerando um conforto para o pintinho, para ali o seu filhotinho, e ele começa a se sentir espetado. Ele começa a sentir um desconforto. Ele começa a se sentir que aquele ninho já não está lhe gerando aquilo que acontecia antes. A inteligência, irmão, ela disse, você não vai ficar aí. Aí não é o seu lugar. Antes, eu lhe gerei um conforto, mas agora, eu estou lhe provocando um meio para você sair desse ninho. Aleluia. Eu vou tirar esse colchão. Tem uns colchão aí que dá vontade de você dormir um tempo a mais, né? Vou lhe tirar esse colchão, essa vibração, todo esse conforto que você tem aí, para você voar, você vai precisar caçar, você vai precisar ser a rainha do ar. Mas aí, nesse ninho, você não vai conseguir ser. Então, filho, a águiazinha fica toda espetando, espeta aqui, espeta ali. E ela diz, vamos voar. Queridos, às vezes, a Bíblia diz que Deus disse a Moisés que ele os guiou como uma águia pelo deserto. Como uma águia. Então, Deus às vezes gera em nós, sabe o quê? Uma espetadinha. É para você sair do ninho. Para você sair dessa zona de conforto. Para gerar crescimento em nós. Para fazer você voar mais alto. Para você encontrar um outro espaço, um outro lugar. Aí é onde você está, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir enxergar novos horizontes. Você não vai desfrutar de algo a mais. Você vai ser uma pessoa totalmente dependente o resto da sua vida. Ficar pegando a carninha todos os dias, de manhã e à tarde. Não. Você vai precisar encontrar algo para você realizar nesta vida. Então tem que sair do ninho. Então, o Pai, Ele aplica as disciplinas em nossa vida, como filhos. Agora, como somos parte dessa família, nós vamos receber a disciplina do Pai para gerar crescimento em nossa vida. E a Bíblia chega a dizer que o Pai, Ele faz isso porque Ele nos ama. Às vezes a correção está chegando, alguém diz, está vendo? Fulano não veio na igreja hoje. Isso é para fulano. Não, queridos, às vezes é para nós. Para gerar crescimento em nossa vida. Para gerar crescimento em nossa vida. E agora está mais fácil, irmão. Mais fácil. Queridos, herdeiros da promessa, o Espírito Santo testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. Somos filhos porque fomos adotados pelo Pai, passamos a fazer parte da família e desfrutar dos privilégios e sermos os seus herdeiros. Por meio da adoção divina, deixamos de ser escravos, sem herança, nem direitos, para nos tornarmos filhos portadores de todos os privilégios da casa do Pai.
Logo, temos uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessíveis, que está reservada no céu para nós, filhos de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus é filho de Deus. Filho de Deus. Agora, queridos, nós, a condição de filhos de Deus, nós não somos igual a Cristo. A nossa condição é diferente, né? Há uma distinção entre Jesus e nós. Jesus, irmãos, tem a divindade igual ao Pai. Ele tem a divindade igual ao Pai. Ele é da mesma espécie do Pai. Logo, ele é tão divino quanto o Pai. Veja que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, sendo da forma de Deus. Então, Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Então, nesse sentido, irmãos, ele é unigênito. Ele é unigênito. Agora, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: pelos quais nos tem dado a grandíssima, preciosa promessa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Logo, então, irmãos, nós somos regenerados e compartilhamos a natureza divina, mas a natureza moral. Moral. Em Adão, nós recebemos a imagem de Deus desfigurada. Desfigurada. Mas em Cristo nós recebemos a imagem de Deus restaurada. Restaurada. Isto ocorre na ocasião do novo nascimento. Então, eis aí a frase: o Filho de Deus se tornou homem para que os filhos dos homens se tornassem filho de Deus. Adoção do tempo presente. Parecidos com o Pai. O apóstolo João afirma que há uma esperança dos que são chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aguardamos solenemente por esse dia. Entretanto, portanto, a imagem de Deus hoje, uma vez em Cristo, essa imagem é potencializada pela manifestação do amor de Deus em nós. Porque Deus é amor. Quem é filho de Deus tem o DNA do Pai impregnado nele. Em Cristo somos filhos do mesmo Pai. E por isso temos a garantia da filiação eterna para sermos livres da condenação do mundo. Então, nós somos parecidos com o Pai. Nós somos amados. Nós temos o DNA do Pai. Nós parecemos com Ele. Impressionante, irmãos, que a convivência de Jesus com os discípulos passou para os discípulos algo impressionante. Lembra-se que aconteceu ali na casa do sumo sacerdote, quando Pedro estava ali, as pessoas começaram a identificar a Pedro pela forma que ele falava. Ou seja, você começa a parecer com o outro pela convivência, pela forma de você ser, como você fala, como você age, como você convive, você começa a se identificar com Deus. Você faz parte de uma família, a sua linguagem é outra. Impressionante onde eu trabalho, irmãos. É muito fácil, assim, não tem muita dificuldade de você conhecer alguém que é crente. Às vezes nós atendemos uma pessoa e no final a pessoa diz assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe.
E às vezes eu estou com um tempo, diz assim, um momentinho só, você é crente, você é de alguma... Da onde você professa a sua fé, e a pessoa, não, eu sou da igreja tal, dificilmente você erra. Às vezes uma expressão que as pessoas dizem, você já identifica que aquela pessoa é cristã. Impressionante, né? Sermos amados pelo Pai. O processo de adoção pelo qual passamos ao aceitar a obra da salvação de Cristo é a prova do grande amor de Deus para nós, seus filhos. Assim, a culpa do pecado, as angústias do medo e da perdição eterna e a escravidão do pecado não nos afrontam mais, pois em Cristo não há mais condenação. Aqui podemos compreender exatamente que o apóstolo João quis dizer quando maravilhado afirmou: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Então, esse sentimento que o crente deve ter e viver, tem que ter, irmãos, um aprofundamento a mais. Você não pode, irmãos, ter uma vida cristã apenas porque você quer receber alguma coisa de Deus, a receber como alguém diz, uma graça, um benefício. Não, você tem que viver uma vida cristã, como diz aqui, porque Ele nos amou primeiro. Você foi amado primeiro pelo Senhor e agora você serve ao Senhor porque você é uma pessoa amada. E você deve retribuir por amor. Por amor. Essa deve ser a atitude do cristão, servir ao Senhor por amor. Não, porque eu vou ali, pois de uma graça, mas sem essa comunhão, sem esse elo. Às vezes, irmãos, a gente vê assim com tristeza, pessoas que não conseguem se desvencilhar, não conseguem se achegar ao Senhor por amor, apenas por interesse, pelo que Ele faz, que Ele pode fazer na sua vida. Pelo contrário, você deve se achegar ao Senhor por amor. Mas eu estou pedindo alguma coisa para Deus, Deus não me dá. Não, espera aí. Às vezes você está pedindo pão, e não é pão, é pedra. Eu estou pedindo ao Senhor pão. Na sua concepção é pão. Mas na de Deus é pedra. Você já parou para pensar nisso? Você acha que Deus não quer o melhor para a sua vida? Se Ele preparou tudo, se Ele construiu tudo, e se Ele fez tudo nos mínimos detalhes para que você esteja aqui, vivendo nesta terra, desfrutando de tudo, quando Jesus vai ali e começa a dar os seus primeiros ensinamentos, e começa a dizer a respeito do cuidado do Pai, Ele disse: olhai para as aves. Estuda as aves do campo. Começa a estudar as aves. Você vai ver como Deus cuida de cada ave. Como Ele a sustenta. Esse dia atrás eu estava aqui fazendo um serviço no meu carro, e eu fui numa lanchonete e sentei, e estava ali fora comendo, e de repente começou se achegar vários pardais. Impressionante que as pessoas deixam cair alguma coisa pela mesa, e os pardaizinhos, eles vêm numa velocidade, irmão, e pegam aquele pedacinho de pão, as coisinhas assim, sai no biquinho e vai embora. E, de repente, eu acho que ele avisa o outro, e vem o outro,
E eu falei, sabe de uma coisa? Acabou meu pedaço de pão, eu pedi um outro pão. Disse, eu vou cuidar dos pardais. E eu peguei os pedacinhos de pão, comecei a jogar. E, queridos, e os pardais começaram a chegar. E eu fui jogando. Eu disse, Deus está me usando para cuidar dos pardais. Porque Deus disse que Ele cuida dos pardais. Eu vou voltar aqui amanhã para voltar a cuidar dos pardais, se fosse possível. Agora, é nesses detalhes que Deus vai cuidando das aves, dos pássaros, dos animais, da flora, da fauna. Tudo Ele vai cuidando, irmãos. E Jesus vai dizer, e se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você? Não vai cuidar? Se você é filho, se você é mãe, se você é pai, e se você cuida do seu filho com tanto carinho, lembre-se de uma coisa nesta manhã: Deus é o seu pai. Aleluia! Deus é o seu pai. Quando Ele diz para os seus discípulos, olha, quando vocês forem orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. Foi Jesus que mandou você dizer Pai. E se Ele é o seu Pai, entenda uma coisa, que há todo um cuidado dEle ao nosso favor. Lembrando-se que foi progressivo essa comunhão conosco. Na velha aliança, Deus diz para Moisés, Moisés, eu vou com vocês na nuvem. Eu vou com vocês pela nuvem, e durante o dia eu vou refrigerar. Mas eu vou estar na nuvem. À noite essa nuvem vai se encandecer. E eu vou estar nessa nuvem, guiando vocês pelo caminho. Só que, com a vinda do Filho, esse processo não foi mais nas nuvens, mas foi juntos. Eles andavam juntos. O Filho já andava com os seus discípulos, já andava conosco, mas percebe que houve um progresso. Nuvem, e agora, o Deus agora se humanizou e estava junto com eles. Andavam, caminhavam juntos. Havia todo um cuidado do Filho para com as pessoas, com os seus discípulos. Lembra quando os discípulos estavam lá no mar? Na terceira vigília da noite, Jesus não estava dormindo. Ele foi socorrer os discípulos que estavam lá, apavorados no mar. Jesus andou sobre as águas e correu para ali atender o que os seus discípulos estavam indo a pique com medo. E eles acharam que era até um fantasma. E Jesus foi caminhando sobre as ondas do mar. Sabe o que é isso aí, queridos? Que precisamos dizer nessa manhã? É o cuidado. É o cuidado que Ele tem na vigília da noite. Quando o medo e o pavor tomavam conta dos discípulos, Jesus saiu andando sobre o mar para dizer aos seus discípulos, eu estou cuidando de vocês. Vocês não vão morrer, vocês não vão a pique. Isso é cuidado. Mas depois Jesus disse para os seus discípulos, eu vou para o Pai, e vocês não vão ficar só. Amém? Vocês não ficarão só. Eu vou, mas eu vou mandar o outro. Só que ele não vai ficar do lado de vocês, ele vai morar dentro de vocês. Ele vai fazer morada em vocês. Você percebe que da nuvem caminharam juntos, e depois Jesus disse, agora não vai ser uma caminhada junto, vai morar dentro de vocês. E Ele está aqui dentro de mim, e está dentro de você. E o apóstolo São Paulo diz assim, e o Espírito Santo nos testifica que nós somos filhos de Deus.
Tudo isso aí é cuidado, irmãos. É muito cuidado. Ontem eu estava vendo, é impressionante, o cuidado que uma galinha tem com os seus pintinhos. Impressionante, irmãos, o cuidado. É que a gente mora na cidade, não vê mais essas coisas, né? Vocês, aqui não tem. A gente mora? Ah, muito bem. Mas eu fazia muito tempo que eu não via uma galinha cuidando dos pintinhos. A gente vai lá, compra o frango, compra os ovos, mas eu sou do campo. Eu criava a galinha, eu colocava o ovo da codorna para chocar na galinha. Eu fazia todas essas coisas quando criança. Eu gostava de mexer com criação, com esse tipo de animais, de aves. Eu gostava muito. Então, quando estava vendo, queridos, é impressionante como a galinha protege os seus ovos, os seus pintinhos. Ela enfrenta uma pessoa. Ela parece que ela não vê que a pessoa é grande. Impressionante como ela avança, como ela protege o seu ninho, como ela fica desesperada quando um invasor entra no seu território, como ela fica desesperada. E Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintainhos. É assim que Deus nos protege. Olha como a galinha faz com os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Deixa eu correr. Adoção plena no futuro. Filhos eternos. Embora desfrutamos aqui na terra dos benefícios da adoção espiritual, a alegria plena dessa realidade será somente quando da manifestação plena literal de Jesus Cristo, na ocasião da sua gloriosa vinda. Quando essa gloriosa realidade celestial ocorrer, então teremos acesso à incorruptível coroa de glória, prometida pelas Escrituras sagradas. É verdade que há uma luta interna dos filhos de Deus quanto a essa esperança. Conforme escreve o apóstolo Paulo, nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas prevalece a esperança de que no céu a nossa redenção será completa, perfeita e plena, em que o mortal será absolvido pela vida. Um dia, assim como Cristo foi glorificado, nós seremos. Uma realidade que não se pode comparar com as aflições deste mundo. Bendita esperança. Queridos, o nosso estado hoje não é pleno. Não é pleno. Nós precisamos, já falamos sobre esse assunto, nós estamos... Paulo chega a dizer que gememos. Agora, esse gemido aí, irmãos, não é um gemido de tristeza, de desilusão, de angústia. Esse gemer não significa dizer que vivemos num vale de lágrimas, de tristeza, de angústia, deprimidos. Esse gemido aí, irmãos, é um gemido no sentido que, sabe quando você vem de um lugar muito lindo e você quer voltar para lá? Esse gemido é no sentido de nós queremos voltar para o nosso estado pleno, de uma comunhão plena com Deus num estado perfeito. Nós perdemos isto em Adão, mas Jesus veio e recuperou esse estado, de voltar para esse estado pleno. E como nós não estamos nesse estado pleno, nós gememos.
Nós não gemimos por causa das circunstâncias da vida. Não. Porque as circunstâncias da vida não pode sobrepor no sentido que nos tire a paz. Porque a nossa paz, ela é interior. A nossa paz advém de Cristo. A nossa paz vem dele. E se a nossa paz vem dele, as coisas desta vida não podem roubar a nossa paz. Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O que Jesus quis dizer? Que a paz que o mundo dá, ela é passageira, vai depender do seu estado. Mas a paz que Jesus dá, não, ela entra no coração do homem, e ele vive essa paz, mesmo num mar revolto. Porque ele sabe que ele é filho, ele sabe do seu estado. Agora, irmão, a adoção não é regeneração. Não é a mesma coisa. Regeneração é a nossa mudança de posição. Pois éramos, por natureza, filhos da ira. Então, grave isso. Regeneração é uma mudança de posição. Justificação, irmãos, também não é a mesma coisa que adoção. Nós já estudamos. Justificação é uma mudança de estado. Você, quando foi justificado, você foi declarado justo. Você foi declarado justo. E ser declarado justo é uma mudança de estado. Porque você, por natureza, você estava numa situação de condenado. Agora você está livre. Você está livre. Pois recebemos o perdão e fomos reconciliados com Deus. Então não significa dizer que você é uma pessoa justa, ser justo. Não, você foi declarado justo. E essa declaração que você recebeu não é porque você é justo, mas essa declaração passa por Cristo. E quando passa por Cristo, você é declarado justo. Justo só teve uma, foi Ele. Jesus, passou por aqui e não cometeu nenhum pecado. Agora, a santificação também, irmãos, não é uma adoção. A santificação é uma mudança de natureza, pois éramos por natureza impuros e agora somos santos. Então, essa adoção, ela passa porque você passou por essa regeneração, justificação e santificação. Esperando a adoção completa. Embora sejamos adotados na família de Deus, só conheceremos a plenitude de que realmente isso significa quando o Senhor nos ressuscitar dentre os mortos. Então receberemos a herança completa do Pai Celestial e vivemos eternamente na sua maravilhosa presença. Então, estamos aguardando esse momento tão ímpar. Casa do Pai. Uma vez filhos de Deus, somos peregrinos nessa terra estranha. Por isso experimentamos os infortúnios, as dores, o tempo presente, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Senhor, Jesus Cristo. Ansiamos pelo momento que adentraremos a casa do Pai eterno. Habitaremos com Ele eternamente. Ali nossa relação com o Pai não se dará provisoriamente, mas num tempo interrupto, em que estaremos para sempre diante da sua santa presença. Glória ao Senhor para sempre.
Esse é o nosso estado que nós tanto desejamos. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 4, temos uma esperança, uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, que está reservada no céu para nós. Então, temos esta confiança que esta esperança, que esta herança, que algo glorioso, irmãos, está reservado para os filhos de Deus. Amém? Vamos caminhar aqui rapidamente. Para a nossa conclusão. A doutrina de adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele, por causa do seu grande amor. Foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível. Agora, nós tornamos herdeiros de todas as coisas, juntamente com Jesus Cristo. Firmados na doutrina gloriosa de adoção, podemos nos sentir amados e cuidados por Deus em Cristo Jesus, pois somos objetos do seu inefável amor. Que privilégio, né, irmãos? Que privilégio que o crente desfruta hoje. Você não pode caminhar nesta vida e não entender que você faz parte de uma família, que algo que Deus preparou para você. Além da salvação, Jesus disse que nós teríamos uma vida abundante. Faz-me lembrar daquele viajante que estava naquele grande barco fazendo uma grande viagem. E ele levou dentro da sua mala pães, quem sabe bolachas, mortandela, porque ia fazer uma viagem. E as pessoas iam almoçar, iam tomar café, ele se retirava para um canto, e lá ele pegava o seu pedacinho de pão e colocava ali seu presunto, sua mortandela, seu queijo, e comia. E, quem sabe, bebia água, ia viajando dias, mas o pão foi ficando seco, as condições foram ficando precárias. Até que um dia alguém lhe perguntou por que ele estava fazendo aquilo. E ele respondeu: eu vim só com o dinheiro da passagem. E a pessoa lhe disse: não, mas a passagem já está incluída as refeições. Meu Deus, já está incluído o café, o almoço e a janta. Aqui é um barco. Disse: eu não sabia. Eu estou já há alguns dias comendo pão, vivendo a paz de pão e água. Ele disse: não, levante-se, vamos almoçar, vamos jantar. Dentro da sua passagem já compreende esses direitos. Amém? E ele foi, da agora em diante, desfrutar do que ele tinha direito. Queridos, entenda uma coisa. Você precisa entender que Deus fez algo maravilhoso para com a sua vida. E que você tem uma vida para viver, uma vida abundante aqui nessa terra, como filho de Deus. Você não pode viver apenas dizendo: não, eu sou um verme, eu sou vivo de migalhas, como que vivendo pelas beiradas da vida. Mas não, desfruta. Você já não está mais debaixo de um jugo, de uma escravidão. Você já saiu do jugo de Faraó. Você já saiu das chibatas do Egito. Agora você tem que viver uma vida livre. Você já não é mais escravo. Você já não é escravo mais do pecado. Você não está mais sob a servidão do mundo. Você agora é servo de Deus, vive para o Senhor. Então abra um sorriso, viva com alegria e com satisfação. Você não precisa mais ter medo do futuro. Você não precisa ter medo do futuro. Queridos, o que assusta os homens é o futuro. O futuro deixa as pessoas frustradas.
Esta é uma realidade, irmãos. O futuro traz pânico para as pessoas. A incerteza traz para as pessoas um desconforto muito grande. Mas Jesus, nesta manhã, está nos dizendo assim: eu cuido de vocês, porque vocês são os meus filhos. Eu tenho todo um cuidado com vocês, tenho tido esse cuidado. Eu tenho trabalhado nas vossas vidas. Então, eu vim nesta manhã aqui, assim, muito feliz, irmãos, porque quando você começa a mergulhar nesse compreendimento, te dá uma tranquilidade, irmãos, porque o grande plano que Deus arquitetou, deu tudo certo. Deu tudo certo. E essas semanas as mídias estão aí passando por todos os lados que Jerusalém foi reconhecida pelo governo americano como capital de Jerusalém. Um passo muito importante para nós, os cristãos, que observamos os sinais. É bem verdade que isto vai ter um desdobramento muito forte, mas foi dado um passo muito importante. Tudo caminha, irmãos, no sentido de que nós estamos indo embora. Amém? Está aí nos jornais, está aí nas mídias. E lá, a Jerusalém é a capital do grande rei. Amém? Será que não, que os outros presidentes dos Estados Unidos não teve a coragem? Não é não, querido. É que tudo tem a hora de Deus. Tudo tem um momento de Deus. E nós, como igreja, devemos levantar as nossas cabeças e entender que a nossa redenção está próxima. Amém? Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja.